Então, agora sim, vamos para a palavra de Deus e os irmãos já sabem, o Timóteo também já anunciou, que é no Salmo 119. Mas eu gostava de começar com uma pequena introdução. E a introdução começa com um ditado popular. E que creio que os irmãos todos, irmãs, todos conhecem. Promessas, leva-as o vento. Toda a gente conhece. Promessas leva-as o vento. Este ditado popular mostra bem a desilusão causada pela falta de cumprimento das promessas feitas uns aos outros. Por isso, a nossa sociedade é desconfiada e tem muitas razões para o ser. A Bíblia corrobora esta confiança ou esta desconfiança ao afirmar: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isto foi dito por Jeremias no capítulo 17 e versículo 5. Mas será que também devemos desconfiar de Deus? Ele não cumpre tudo o que promete? Muitos acham que sim, porque não lhes responde. Mas Deus sempre afirmou que não houve o clamor dos ímpios, porque não confiam nele. Mas a mesma passagem diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. 2 versículos à frente, no versículo 7, diz isto. Então, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, mas bendito o varão que confia no Senhor, porque o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é diferente. Então devemos confiar nele. Devemos confiar nele. Então nós vamos para a estrofe Samer, versículos 113 a 120, cujo tema poderá ser proteção pelas promessas de Deus na palavra. Ele faz promessas na sua palavra, faz muitas promessas. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia está cheia de promessas. Então, devemos descansar e devemos sentir-nos protegidos por estas promessas que Deus faz na sua palavra. Podíamos dividir em duas partes principais esta estrofe, estes 8 versículos. O primeiro seria: Deus protege e abençoa os que o temem, versículos 113 a 117. E depois uma segunda parte, que é: Deus rejeita e castiga qualquer forma de impiedade, versículos 118 a 120. Mas vamos ler o texto em primeiro lugar e eu vou fazer como do costume. Eu socorri-me de 3 versões: a revista e corrigida, a revista e atualizada e a edição contemporânea da Bíblia. E então diz assim o texto, versículos 113 a 120. Aborreço ou odeio a duplicidade, mas, ou porém, amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra, ou na tua palavra esperarei. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde, ou quero guardar, os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, ou ampara-me, conforme a tua palavra, ou segundo a tua promessa, para que viva, ou para que eu viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança, ou não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei
nos teus estatutos, e sempre atentarei, sempre terei respeito aos teus decretos, como diz uma das versões. Versículo 118. Tu desprezas, isto é, rejeitas a todos os que se desviam dos teus estatutos, dos teus decretos. Pois o engano deles é falsidade, ou porque falsidade é a astúcia deles. Tu tiraste da terra, ou tiras da terra, ou rejeitas como escórias todos os ímpios, pelo que, ou por isso, amo os teus testemunhos, os teus estatutos. O meu corpo se arrepiou, isto é, arrepia-se-me a carne, ou a minha carne se arrepia, com temor de ti. E temi, ou temo, ou tenho medo dos teus juízos, das tuas leis. É isto que diz esta porção do Salmo 119. Então, passando à primeira parte que nós falámos, Deus protege e abençoa os que o temem. Os que esperam na palavra de Deus. Versículos 113 a 115. Os que esperam no Senhor, como diz o Salmo 125, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus é infalível e imutável. Ele é fiel. Confiar nele, sem reservas, é o melhor investimento que alguém pode fazer. O salmista tem a mesma atitude do varão bem-aventurado do Salmo 1. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes usam a duplicidade. Isto é, tudo é um pau de dois bicos. A lei de Deus não se compadece com esquemas humanos. É sim, sim, ou não, não. Doa a quem doer. A verdade não é um bem cuja cotação flutua conforme as conveniências. É este princípio que deve caracterizar os filhos de Deus. Eles sabem que o Senhor é o seu refúgio e o seu escudo. Podem confiar nele e esperar na sua palavra. Para isso, têm de rejeitar as más influências dos ímpios. Sempre o mesmo procedimento do Salmo 1, como estamos a ver, não é? Não se assentar, não andar no conselho, nem se assentar na roda dos escarnecedores, dos ímpios. Por isso ele aqui diz: apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Afastai-vos, afastai-vos de mim, sim, malfeitores, para que eu, ou porque eu quero cumprir, quero fazer a vontade do meu Deus, cumprindo os seus mandamentos. As más conversações, disse Paulo, corrompem os bons costumes. Não sejais seus imitadores, disse ele também. Isto implica não seguir os seus conselhos, não seguir as mesmas ideias, não comungar dessas ideias. De outra forma, não vamos guardar os mandamentos do nosso Deus, pois um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Portanto, as más influências, as más conversações, o comungarmos das mesmas opiniões, dos mesmos ideais, das mesmas ideias, das mesmas ideologias dos ímpios, levar-nos-á a que nós adotemos um comportamento e uma forma de pensamento que é contrária ao cumprimento da vontade de Deus, isto é, dos seus mandamentos para nós.
Esta parte mostra-nos também, nos versículos 116 a 117, que os justos dependem inteiramente do Senhor. Esperam na sua palavra, porque Ele prometeu e Ele é justo, e dependem de uma forma completa, de uma forma total, dependem dEle, dependem do Senhor. Por isso é que o salmista tem este tipo de linguagem para com Deus. Ampara-me. Como diz a versão atualizada. A nossa versão diz duas vezes, no 116 e no 117, sustenta-me. Mas no original as palavras não é a mesma palavra que está no 116 e no 117. No 116 é mais esta ideia de amparar e o sustentar é mais no 117. Se bem que são palavras muito próximas, com significados muito parecidos. Então ele diz: ampara-me ou sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. O seu desejo não é ser poderoso na terra, o seu desejo não é ser rico, o seu desejo não é ser um grande líder, ter muita influência. O seu desejo é viver uma vida simples. E outra coisa que ele não quer é ver a reputação de Deus por aí, posta em causa. Não deixes que a minha esperança me envergonhe. Não é? Não deixes que a minha esperança me envergonhe. Isto é, não deixes que os outros possam zombar da minha crença, da minha fé, da minha esperança, da minha confiança em Ti. Sustenta-me e serei salvo, diz o versículo 117. E de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Isto são propósitos muito válidos. O crente que confia verdadeiramente em Deus recorre a Ele com naturalidade. Fala-lhe dos seus assuntos, alegrias, anseios, frustrações, complicações, carências, etc, etc. É o que o salmista faz nestes 2 versículos. É o que ele faz aqui. Como diz Paulo, as vossas petições sejam conhecidas junto do trono da graça. Se não quisermos andar ansiosos, preocupados e tristes, devemos partilhar com o nosso Pai Celestial tudo o que nos aflige. É lícito argumentar com Deus, como o salmista faz aqui não só, noutros salmos também. E o próprio Moisés também argumentou com Deus muitas vezes desta forma, pensando sempre na reputação, na glória de Deus. Então, é o que aqui faz o salmista também. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Isto é, os ímpios rirem-se, porque o que eu tanto esperava não se concretizou. Como dizem vários servos de Deus, porque diriam os meus inimigos: onde está o seu Deus? Pôr Deus em causa, pôr a própria existência de Deus em causa. Olha, ele que confia tanto, ele que tem tanta fé, e agora está-lhe a correr tudo mal, não acontece nada. Ele crê muito, nós até o conhecemos e sabemos que ele quer sincero, mas se houvesse Deus, atendia-o, porque se alguém merece é ele. Olha, se houvesse Deus, não morriam criancinhas à fome, por aí fora, por esse mundo fora. Se houvesse Deus, olha, aquele bombeiro ontem não tinha morrido lá na Serra da Lousã. Olha, se houvesse Deus, aquelas grandes enxurradas naqueles países da América Central. Olha nos Açores, o que aconteceu lá, aqui há tempos, que foi tudo arrastado para o mar. Olha aquele tsunami, lá no Oriente, naqueles países todos. O servo de Deus, o justo, o Filho de Deus, o que quer, acima de tudo, é que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Não que as pessoas ponham em causa. Não é que isso afete Deus.
mas é para seu próprio bem, para bem dos próprios ímpios. Porque se eles duvidarem da própria existência de Deus, como vão invocá-lo para a salvação? Não é? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz a palavra. Mas como invocarão aqueles que não ouviram? Eles têm que primeiro crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eles têm que o buscar. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos que aprender, ou temos de aprender de novo a pedir como as crianças. Nós sabemos isto, nós fazíamos isto quando éramos miúdos. Nós agora vemos que fazem os nossos pequenos filhos, netos, não é? No meu caso, netos, como eles pedem aos pais, com veemência, com muita vivacidade, com muito interesse, com toda a fé, com toda a esperança de que vão ser atendidos. E nós já passámos por lá. Nós não fizemos isto também. Não pedíamos assim. Porquê é que não fazemos? Não temos agora a mesma atitude para com o Senhor? Porquê é que não... Nós que até dizemos Abba Pai, que é paizinho, não é? Abba. Depois não temos esta abertura, não temos este relacionamento, não temos esta intimidade, muitas vezes, que nos leva a falarmos com Ele desta forma, como as crianças. Elas pedem e muitas vezes os pais acedem e fazem-lhes a vontade. É evidente que Deus não vai fazer nada que não se inscreva na sua vontade soberana. Mas o Senhor Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que busca encontra. Aquele que pede se dará. Aquele que bate se abrirá. É ou não é? E contou até aquela parábola daquele juiz iníquo, a viúva, a quem ele não fazia justiça. Tanto o importunou que ele, para se ver livre dela, ele acabou por atendê-la. Ele que até era um juiz que não era justo, ele era iníquo. Ele não praticava a justiça, mas ali ele teve que praticar a justiça, teve que ser justo para com aquela mulher, fazer-lhe justiça. Porque ela não o deixava. Ela não o deixava. Muitas vezes não queremos importunar Deus, mas Jesus mostrou que Ele quer ser importunado com ou pelas nossas petições. Claro que devemos pedir bem, como diz Tiago, não é? Não tentes porque não pedis. E depois diz, pedis, mas pedis mal, para gastardes nos vossos deleites e prazeres. Adúlteros e adúlteras, etc. Diz Tiago, não é? O salmista tem um objetivo muito nobre. Sabem qual é? Recriar-se de contínuo nos estatutos do Senhor. É isto que ele quer. Senhor, sustenta-me para que viva. Para que eu me recreie nos teus estatutos. Nos teus estatutos. Isto é, para que eu realmente tenha prazer na tua lei. Para que eu medite na tua palavra, para que seja cada vez mais cumpridor e não apenas ouvinte, para que eu te glorifique. Se houver um propósito elevado, o Senhor vai atender, sem dúvida. Agora, não nos dará nada que seja para nosso próprio belo prazer, no nosso egoísmo próprio, que é próprio dos homens, não é? Não vai fazer. Portanto, Deus cumpre aquilo que promete. Ele promete as coisas com condições. Sempre prometeu com condições. Se pedirmos segundo a vontade de Deus, receberemos. Se pedirmos em nome do Senhor Jesus. Se fizermos
se cumprirmos os seus mandamentos, então Ele nos ouvirá, etc, etc. Segunda parte. Deus rejeita e castiga qualquer forma de impiedade. Versículos 118 a 120. E, em primeiro lugar, Ele rejeita os que se desviam dos seus estatutos. Versículo 118. A todos sem exceção. A todos. Porque o coração do homem é enganoso e perverso. Não há ninguém, não há melhor um do que o outro. Como já vimos também, já tivemos em Jeremias, diz lá que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Diz o versículo 9. Quem o conhecerá? Ninguém se desvia dos caminhos de Deus por um motivo razoável ou na sua inocência. Ninguém. Os que se desviam dos estatutos de Deus não é inocentemente. Adão é a prova disso. A sua desobediência foi um ato de rebelião. E Deus, ao culpado, não tem por inocente. Há sempre astúcia enganosa no desvio. Na desobediência e na prevaricação. As próprias crianças já revelam essa astúcia quando desobedecem aos pais ou fazem alguma asneira que sabem ser errada. Eles escondem o seu ato. Não é? Astúcia. Eles escondem o seu ato. O que é que fez Adão? Escondeu-se. Ele próprio escondeu-se. Ele e Eva. Ele e sua mulher. Esconderam-se. Então, ele esconde o seu ato. Eles escondem o seu ato. E mentem se for preciso. Ah, não! Não fui eu. Não fui eu. Até às vezes ainda não tem mais irmãos. São filhos únicos. E não foi ele. Então quem foi? Foi o pai. Foi a mãe. Foi o gato. Se calhar foi o gato. Foi ele. Mentem. Portanto, há mentira. Fazem como Adão fez. O pecado é um mal universal. Não há ninguém que não o tenha. Se não houver arrependimento e abandono do pecado, como diz aqui no versículo 118, Deus despreza, rejeita o pecador liminarmente. Se não houver arrependimento e abandono, Deus rejeita, seja quem for. Aquele que se desvia andou no caminho, mas desviou-se dele. Deus não poupou Salomão. Salomão andou nos caminhos de Deus no seu início. Considerava-se criança e pediu a ajuda de Deus, pediu a sabedoria da parte de Deus, mas depois, no fim da sua vida, a grandeza, a riqueza, subiu-lhe à cabeça a sua própria glória e ele fez aquilo que não devia. Deus não lhe perdoou. Deus não lhe perdoou. O próprio povo de Israel foi castigado, sofreu a divisão em dois reinos por causa do grande pecado de Salomão. Não foi Roboão, que Roboão ainda não tinha feito nada. Pois é. Os ímpios também são rejeitados como escória. Versículo 119. Os ímpios. Aqueles que à partida nunca quiseram nada com Deus. Não é apenas aquele que se desvia, que andou e se desvia, mas aqueles que nunca quiseram nada com Deus, já por formação, de família, etc., que optaram por esse caminho ainda muito, muito cedo. Portanto, esses que nunca tiveram nada, nem querem ter nada com a palavra de Deus. A escória é toda a impureza que acompanha o minério de um metal. Normalmente, durante a fundição, as escórias sobressaem e são retiradas para que o produto final seja o mais puro possível. Deus também faz isso em relação à humanidade. Embora por vezes aparente
que Deus não atua. A ideia que o mundo tem é que Deus ou não existe, ou se existe, deixa isto em piloto automático, não é? O mundo que se governa, que ele não está para se preocupar. É o que as pessoas pensam. Porque realmente 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus não trabalha sempre da mesma forma. Não é sempre da mesma maneira que Ele atua. Há pecadores que prevaricam e são logo condenados. Nós vemos isso na Bíblia. Aquele homem, logo após a dádiva da lei, aquele homem saiu no dia de sábado a apanhar uns cavacos, uma lenha, para fazer uma fogueira, e foi liminarmente morto. Não foi poupado. Acã foi destruído com a sua família, foi apedrejado e morto por causa do pecado no que se refere ao anátema. E temos outros casos, até no Novo Testamento nós temos isso, para não dizermos, isso era lá no Velho. Temos Ananias e Safira. Claro que Deus não trabalha sempre da mesma forma, senão acho que não estaria aqui ninguém. Eu não estava. Se Deus trabalhasse sempre como fez com estes, que eu nomeei com outros, eu era o primeiro já a não estar aqui. Estão a ver? Mas o certo é que Deus limpa. Como é que seria o mundo se não fosse assim, não é? Como seria o mundo se Deus não tirasse da terra as escórias, que são os ímpios? Então o mundo seria muito pior do que aquilo que todos imaginam, até nós próprios. Muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Claro que Ele vai limpando seletivamente. Só Ele é que sabe como deve fazê-lo. Nós gostaríamos de fazer à nossa maneira, não é? Que era arrancar logo o joio todo. Eu pergunto onde é que estava o trigo? Pois é. Arrancávamos a nós próprios, talvez. Pois é. Então, continuando, o salmista não quer seguir o mesmo caminho. Ele quer agradar a Deus. E, portanto, ele sabe que só há um caminho para agradar a Deus. É amar os seus testemunhos. Ele, quando diz aqui, por isso amo os teus testemunhos, ele não está a vangloriar-se com a morte do ímpio, necessariamente. Quando ele diz aqui, tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. Pelo que amo os teus testemunhos. Para que não me aconteça o mesmo. Eu não quero ser ímpio. Então eu amo os teus testemunhos. Para não ser como eles e merecer o mesmo castigo, o mesmo destino. Ser tirado da terra como as escórias, como aquilo que não presta, como aquilo que está ali só a tornar aquele metal impuro. Perante um Deus tão santo, até o justo se sente indigno e atemorizado. Versículo 120 e último para nós terminarmos. Então, Deus rejeita e castiga qualquer forma de impiedade em todos, naqueles que se desviam, inclusivamente que andaram bem, mas que se desviam, nos ímpios em geral, e são tirados como escória, e até o próprio justo, perante isto, perante o que vê, perante um Deus tão santo, ele sente-se indigno e sente-se atemorizado. O meu corpo se arrepiou, a minha carne se arrepia com o temor de ti.
Porque a palavra de Deus diz, e o salmista também já sabia isto, apesar de ainda não estar escrito. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O salmista viu o que acontece aos ímpios. Ele não se sente puro. Deus é santo, tão santo. Deus castiga drasticamente o pecado. Como escapará o salmista? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E agora há algumas aplicações. Eu dividi em 7 classes, 7 níveis de perguntas. São várias perguntas numa só, tentando atender a todos os pontos que consideramos, pontos e subpontos. A quem seguimos? A Deus? Ao mundo? Que conselhos aceitamos? Que conselhos buscamos? Em quem confiamos? Em Deus? Em nós próprios? Na nossa família? Na nossa fortuna? Na segurança social? Em alguma outra coisa mais? Em quem confiamos? Na nossa saúde? Em quem confiamos? Confiamos em Deus? Ele é o nosso escudo, o nosso refúgio e o nosso escudo? Não temos outro escudo? É com Ele que nos defendemos? Não temos outro refúgio? Não temos nenhum abrigo, nenhum bunker aí? É Deus o nosso refúgio? Qual a nossa relação com Deus no tocante às confidências? Contamos-lhe a nossa vida? Desabafamos com Deus? Ele sabe, claro, mas Ele sabe pela nossa boca. Ele sabe das nossas preocupações, anseios, planos, etc. Sabe? Confiamos mesmo que Deus é fiel às suas promessas? Temos a certeza de que pedimos bem? Queremos a glória de Deus? Que ideia temos de Deus em relação ao seu caráter santo? Achamo-lo intolerante e severo, demasiado exigente? Ou, pelo contrário, achamos que ele é complacente e fecha os olhos a questões banais? Deus nem liga a isso. Pode haver estas duas atitudes, ambas erradas. Ambas erradas. Ou achar que Deus é exigente demais, ou então, Deus não vai ligar a isso. Temos temor de Deus em razão da nossa imperfeição e constantes falhas? A nossa carne já se arrepiou ante a expectação do castigo de Deus? Em nós ou nos outros? Daquilo que vemos à nossa volta acontecer? Não estaremos a brincar com Deus, não o levando a sério? Reflitamos no caráter de Deus e na nossa conduta perante Ele. Amém. Vamos então terminar com oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soleniza-nos pela Tua Palavra, ajuda-nos a vermos para além da letra, da mera letra, como diz o coro, da mera letra além. Ajuda-nos a vermos que Tu és um Deus santo, um Deus que não brinca, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que realmente abençoa aqueles que o buscam, que não deixa defraudada a expectativa, a expectação do que crê, daquele que tem fé, daquele que reconhece a sua imperfeição, a sua pequenez, a sua insignificância, que nada tem, que é pobre e necessitado, mas que
se atreve a dizer: mas o Senhor cuida de mim? Senhor nosso Deus, ajuda-nos realmente a sermos como o salmista aqui nos mostra e a falarmos contigo desta forma coloquial e franca, íntima, contando-te tudo, não deixando nada, não havendo reservas, Senhor, mostrando as nossas preocupações, as nossas falhas, aquilo que até a nós próprios nos surpreende. Senhor, ajuda-nos a levarmos tudo perante a Tua face, perante o Teu trono de graça, sabendo que Tu és quem nos ajuda, quem nos protege, quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos salva desta geração má e perversa, quem nos salva do próprio castigo eterno, e tudo porque o Senhor Jesus foi condenado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Realmente, todos nós, em princípio, somos ímpios. Todos nós queremos afastar-nos e fugir de Ti. Todos nós queremos esconder-nos. Queremos, Senhor, esconder-nos atrás dos nossos aventais de folhas de figueira, para esconder uma nudez que sabemos à partida que Tu continuas a ver, a nossa imperfeição, as nossas falhas. Senhor nosso Deus, perdoa-nos, ajuda-nos realmente a termos em conta que Tu és santo, santo, santo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos como salmista, a olharmos para Ti como o amigo mais chegado que um irmão, mas também aquele com quem não se brinca, de quem devemos ter temor e tremor na Tua presença. É para a Tua glória que nós te pedimos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, terminamos o nosso culto, irmãos. Até à próxima reunião.